Hoje estamos começando mais um episódio do 4Cast e estamos recebendo aqui a Juliana Carvalho, ela que é da Despertar Inovação Pessoal, e nós vamos falar um pouco aqui a respeito de gestão de pessoas, que é um tema hoje muito abordado, né, Juliana? Porque nós sabemos, agora eu vou falar como contador, o quanto que é caro e quanto que é necessário essa gestão de mão de obra. Seja muito bem-vinda, Juliana, para esse bate-papo. Muito obrigada, Cristiano. Queria agradecer a oportunidade e realmente, hoje a gente tem que preocupar não só em contratar, mas também em fazer a retenção desse talento, né? E quão difícil isso é, né, Juliana? Então hoje nós vamos, como se diz, pegar algumas dicas básicas com você para que aquele que estiver nos assistindo possa entender um pouco, né, dentro desse mercado mineiro, quanto que isso está mudando e quanto que isso é importante para empreender aqui hoje. Né? Com certeza. O empreender hoje tem sido cada dia um desafio maior e nós precisamos de pessoas que façam que a nossa empresa cresça. Que os nossos sonhos como empreendedor sejam realizados através de quê? De pessoas. Não existe outra forma de poder empreender de maneira satisfatória que não seja com pessoas. Até porque quando você traz resultados, quando a sua empresa traz resultados, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda, ela tem que ser efetiva, e ela tem que ser objetiva, e ela tem que ser um talento, né? Quem vai contratar, quem você vai trabalhar, quem vai trabalhar com você, Cristiano, ela precisa estar inserida na mesma cultura, no mesmo objetivo, né? Porque senão, se você faz uma contratação errada, pronto, é um prejuízo. Empreendedor não pode ter prejuízo, não, né? É um prejuízo. A rescisão é um prejuízo. O trabalho não realizado, né? Ou o tempo gasto é um prejuízo. Então, quando você faz uma contratação assertiva e faz uma retenção assertiva, a sua seta ela só tende a subir. Uma pergunta, Juliana, como que pode ser definida uma cultura de uma empresa? Quais são as estratégias para isso? Como apontar? Qual que é o início de pensar nesta cultura? Que dica que você tem a dizer a respeito disso? Eu vou falar num português assim mais claro, tá? Cris, o fit cultural, ele é o jeitão da empresa, né? Quais são os valores, por exemplo? Os valores da minha empresa é confiança, respeito e transparência. Por quê? Quando eu faço recrutamento e seleção de uma empresa, um mapeamento de perfil, quando eu faço uma consultoria interna, você precisa me dar dados e eu preciso enxergar aquela empresa. Eu preciso enxergar as suas dores. Então, eu preciso da confiança. Então, a primeira coisa é olhar para os valores da empresa, tá? Qual que é o jeito dela funcionar e atrair pessoas que elas vão condizer com esses valores. Quer um exemplo? Eu tenho empresas hoje que eu atendo que são empresas multinacionais e são empresas que são familiares. A empresa familiar, ela tem alguns valores de disciplina que a empresa multinacional não tem. E não vai ter, às vezes, né? E tá tudo bem. E é perfil, entende? E quando a gente faz um processo seletivo, a gente vai verificar nesse candidato qual o perfil que ele tem. Ele tem esse perfil? Às vezes ele tem habilidade. Os dois caras, eles sabem fazer a mesma coisa. Mas ele não tem esse perfil aqui, dessa empresa, dessa cultura. E a gente sabe que, estatisticamente, pelo menos 60% das empresas vão falir, vão morrer nos primeiros 24 meses. Não é verdade? E a gente começa a perceber que a maturidade do empreendedor, ela tem que acontecer. Ela acontece naturalmente, acontece por busca também de uma necessidade de adequação. E eu tenho um sentido também hoje que quando você define essa cultura da empresa, essa cultura, ela te dá um norte. E quando que é o momento do empreendedor entender o seguinte, olha,
estou com a minha empresa e preciso agora de definir essa cultura empresarial. Porque já sei qual que é o meu, como se diz, o meu público, minha persona, eu sei quem eu quero atender, qual que é o mercado que eu quero atender. Então, eu preciso agora de definir uma cultura para a minha empresa. Qual que é o momento? Ô, Cris, eu acho que é na construção de missão e valor. Porque é ali que você vai basear como que você vai atender o seu cliente, como que você vai tratar os seus funcionários, como que você vai selecionar a sua equipe para trabalhar como você, né? Então, por exemplo, o meu valor é transparência. As minhas estagiárias e as minhas parceiras, eu já as oriento para esse valor de transparência. Pode ser o problema que for, pode ser o que a gente tiver de obstáculo, a primeira coisa é trazer para mim a transparência. O que aconteceu? Vamos resolver a partir disso, né? Até porque as empresas existem para resolver problemas. A gente não acorda e fala assim, hoje eu vou trabalhar e eu não tenho nada para fazer. Não! A gente abre empresa para resolver problema. Então, todo dia você está resolvendo problema de acho que contabilidade ainda mais, né? Nossa, todo dia tem um problema para ser resolvido. Ou uma solução para ser dada. O cliente vira para você e fala, Cristiano, estou pensando nisso. Aí você fala, calma, me dá um tempo, eu vou organizar aqui e te oriento o que você vai fazer. Então, para mim, tem que ser transparente. Quem não tem esse valor não consegue trabalhar comigo. E você acha saudável que já exista um banco de talentos que seja prévio, que seja antecipado, de uma forma que tive um desligamento, eu já tenho essa reposição imediata? É possível fazer isso? Cris, a gente trabalha com duas formas no recrutamento, atração e seleção, tá? Então, olha só, dependendo do cliente, é necessário você sim manter o seu banco de talentos ali ativos, porque você tem vagas, demandas o mês todo, tá? Mas um profissional, aí vamos lá, eu sou consultoria, eu já mantenho esse banco, porque as pessoas sabem que eu sou consultora, e elas já se candidatam e cadastram no meu portal, ok? Eu tenho um banco. Você é uma contabilidade. Você vai precisar de alguém na contabilidade hoje e se der certo é só daqui uns anos. Ou se você aumentar. Então, não tem justificativa você ficar ali fazendo entrevista. Você vai gastar tempo para ficar fazendo esse banco de dados. Agora, empresas maiores, elas precisam fomentar até para atrair. Vamos falar de atração. Atrair pessoas. Eu quero trabalhar aí. Como é que eu faço para entregar o meu currículo? E aí, um portal, através de um portal, através de um site, através de uma entrevista direcionada, por exemplo. Até pouco tempo, eu não sei se o BH ainda faz isso, toda terça-feira eles faziam cadastro de candidatos. Entendeu? Então, você pode ir lá presencialmente e cadastrar o seu currículo. Então, vai depender de cada nicho, de cada empresa, o tamanho dela. Veja bem, hoje se fala muito numa estratégia chamada ESG, que é uma tendência mundial. E dentro do ESG, uma das coisas que é muito falado é a questão do desenvolvimento de talentos. O desenvolvimento de talentos pode ser um programa implantado individualmente para a necessidade de cada cultura empresarial? Pode, com certeza. E o que hoje, para o empreendedor que está nos escutando, seria fundamental para ele entender? É sair daquela visão de empregado produz e fala o seguinte, olha, colaborador, hoje você é uma pessoa que faz parte de um time e você pode ser um empreendedor CLT. Ou seja, a gente começar a mostrar para ele que ele vai se desenvolver dentro de uma empresa, ele vai fazer parte da empresa. E como que a gente consegue, até mesmo do próprio colaborador, resetar aquela informação no HD dele, falar o seguinte, olha, você tem que ser CLT, porque você nasceu para ser CLT, você foi criado na escola para ter um bom emprego, você escutou dos seus pais a vida inteira, seja um funcionário público, seja uma pessoa que tem uma carreira,
Mas como hoje imaginar uma carreira de um colaborador dentro da nossa própria empresa e dizer para ele o seguinte, olha, você aqui é um empreendedor mesmo com CLT? Isso está muito dentro da cultura da empresa também, né, Cris? E eu lembro que quando eu comecei no meu CLT, eu trabalhei, para te falar a verdade, em 2 empresas. Foi na Contax e foi na última que eu fiquei 10 anos. E lá você ficava, né, Só na frente assim... do computador. E assim, e tudo que você trabalhava era para a empresa. E hoje, com tanto de informações que a gente tem, você percebe amplitude nessa questão do que é trabalho. Então, as pessoas hoje, ela pode ter o seu CLT e ela pode empreender. Agora, dentro do que você me perguntou do programa, é aquilo que eu te falei sobre a empresa fazer gestão, né, do funcionário, do colaborador, no sentido dele fazer parte da empresa. Quando ele faz parte da empresa, ele traz novas ideias, ele traz desenvolvimento, né? E com isso, o empregador, ele tem que ter em mente que ele tem que acompanhar o raciocínio e também os benefícios, salário, premiações, bonificações, porque senão a pessoa vai embora. Então, quer dizer, não é fazer, não vou fazer isso porque não é minha função. Era muito isso. Antigamente, a gente fazia de tudo, né, Cris? Quando eu era secretária, eu limpava, eu tirava nota fiscal, eu separava peça, eu era todos os cargos possíveis. Eu era secretária de uma empresa de psicologia e de caminhão de peça para carro. Então, eu tirava nota fiscal e ajudava o vendedor a ir lá buscar a peça. Queria ser produtiva. E na nossa época não tinha... Eu falo nossa época por causa da idade, né? Não, Assim, sou novinho. né? Nós somos na mesma idade. Então, o que acontece? Antigamente não tinha isso. Hoje em dia, é desvio. Não é desvio, é você aprender. Por quê? Se você quer... Hoje, quando eu tirava férias, eu assumia a função do meu coordenador. E hoje eu tomo conta da minha empresa, porque eu lançava nota fiscal. Então, quando eu falo em seleção, eu falo, gente, não vem com essa ideia de que se te pedir algo a mais, tá sendo desvio de função, não. Claro que muita coisa melhorou, né, Cris? Um gerente da Ricardo Elétrico, antigamente, ele batia o caminhão, ele descarregava, tinha que ajudar. E aí, ele perdia energia para fazer o quê? Gestão de pessoas. Então, muita coisa mudou. Mas, tem que tomar cuidado com essa questão de, não, eu só vou fazer aquilo que me pagam, e você não evoluir. Então, as empresas, elas têm que trazer transparência no sentido de estou te desenvolvendo para você ser um funcionário melhor, porque você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Gestão de pessoas. Desempenho. Métricas e indicadores. Uhum. O que pode e o que não pode. Então, por exemplo, eu posso ter hoje um sistema para poder metrificar, para poder entender tudo que está sendo produzido. Isso traria algum problema? Porque dentro desses indicadores e que nós pegamos o colaborador e colocamos eles como uma peça de crescimento da empresa, isso é o ideal. Sim. Mas como hoje essa questão da metrificação de análise de desempenho pode ser desenvolvida e como até mesmo remunerar? Show. Boa pergunta. Cris, a gente tem várias ferramentas, tá? Mas ferramenta sem saber ler e aplicar não adianta nada. Então, a primeira coisa vamos pegar um exemplo de contabilidade, tá? Você tem lá um auxiliar fiscal. Então, tá. Ele é auxiliar fiscal, ele auxilia o assistente. Ok? O auxiliar auxilia o assistente auxilia o analista, auxilia ensinando. O analista, ele já executa ensinando. Ok? Ok. O que esse auxiliar precisa desenvolver para chegar a assistente? Ele precisa ter essa visão. Você precisa entender de tal ferramenta, você precisa melhorar a sua oratória para falar com o cliente, a sua escrita, porque você ainda está escrevendo de forma... Tá? O assistente, qual vai ser as métricas dele? E aí você usa a ferramenta que você escolher, nós temos várias no mercado, e até ferramentas em planilhas de Excel, tá?
E aí, o que que vai ser? E aí, você vai escolher mensal, trimestral, bimestral. Você vai sentar com essa pessoa e vai falar, olha, ainda tá faltando isso para chegar. E aí, você vai remunerar da forma que a sua empresa acha viável. É salário? É, sei lá, uma bonificação? Entendeu? Através dessas métricas. Mas é preciso estar claro para você e para o funcionário aonde que ele vai chegar. Porque, às vezes, o empresário, ele fica assim, pô, mas a pessoa não tem proatividade. Mas a pessoa, sabe, ela não vai, Juliana. Eu ensino, ela não vai. Mas você sentou aqui na mesa, colocou aqui para ele, pode ser no caderninho. Ó, você precisa chegar nisso, nisso para você chegar nessa posição. É por isso que você... Eu vejo muita entrevista que às vezes a pessoa fala assim, porque a empresa lá não me dava oportunidade. Eu vejo às vezes a pessoa não tem uma boa comunicação. Ela não aprendeu um sistema que é fundamental na área dela. Eu vejo, inclusive, pessoas fazendo tanto curso, Cristiano, tanto curso desnecessário. E hoje a gente está numa era de mais agilidade. Às vezes você não precisa de uma faculdade, você precisa de um curso técnico para complementar o que você já fez. E aí você investe em outras áreas diferentes. Até o empreendedor falar com ele ou um empresário falar, olha, faz esse cursinho aqui para te ajudar. Entende? Tudo isso está pautado no desenvolvimento de desempenho da pessoa ali para dentro daquele mercado. Quais são as principais métricas de avaliação hoje de uma pessoa? E essas métricas, elas são diferenciadas de acordo com o nível hierárquico dela dentro da empresa? Aí a gente vai entrar num quesito que é cargos, né? Cada cargo vai exigir uma métrica diferente. Mas eu posso te falar quais são as habilidades mais avaliadas hoje em dia, pós-pandemia, chegada da nova geração, ok? Habilidade digital é necessário. Todo mundo, o conhecimento, sabe? Todo mundo que não tem facilidade precisa em qualquer cargo. Né? Nós temos aí o ChatGPT que ajuda em vários cargos, em vários momentos. O empreendedor, quem ainda não conhece a ferramenta, precisa conhecer. Né? Então, habilidade digital para você trabalhar e para saber onde você vai estar. Como empreendedor, então, aonde você vai estar é muito importante. Comunicação clara, objetiva, sabe? Isso é muito importante. Até dentro da empresa, entende? Não dei certo com fulano, aconteceu isso, chega lá, conversa. Nós somos adultos, adultos resolvem problemas. Precisa dessa comunicação. Agilidade. A gente precisa ser ágil, não que você vá fazer um desgaste, mas você precisa ter agilidade em responder, em se comunicar, em resolver uma demanda. Sabe o senso de urgência? Resolução de problemas. Resolução de problemas é que eu vejo, assim, muita gente ainda dependente, sabe? Com tanta informação e tantas ferramentas que a gente tem. Eu não consigo fazer. Gente, a gente tem o YouTube, a gente tem ChatGPT, a gente tem as pessoas que a gente pode perguntar. Então, assim, essa resolução e o senso de pertencimento, Cris, que você acabou de falar sobre a questão do funcionário se sentir parte da empresa e desenvolver ele, entendeu? Então, assim, aonde você estiver, crie esse senso de pertencimento. Como eu falei, a gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para a gente. Tem um monte de gente te observando, desde o seu gestor até as pessoas que visitam a sua empresa. Agora uma pergunta. Hoje se fala muito nas gerações, né? Uhum. Tem a geração XYZ. Baby Boomer, XYZ. Ok? Existe alguma forma de entender? Porque a geração Z é a mais... Antiga. É dos seus avós. Não, então a mais nova, desculpa. É a mais nova. Baby Boomer é a antiga. É dos seus avós. É a galera do... Nossa, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Pois é, e tipo isso. Aí a gente vê... nós nos deparamos hoje com essa geração atual, que ela começou de 2000 para cá. 98, mais ou menos. Que não tem paciência de nos escutar 10 segundos. Que bota no 2, né? Isso. E que a gente fala com eles qualquer coisa, eles viram as costas e saem andando, porque não...
não gostam de ser. A gente foi tão disciplinado, nossos pais, não é verdade, Juliana? Como tratar essa geração hoje dentro de uma cultura da empresa, de um planejamento de time, porque eles vão dominar o mercado. Show. Ok? Boa pergunta. Fiz até palestra onde eu estudei, na FUMEC. Fiz palestra lá sobre gerações. Primeiro, a gente tem que entender todas as gerações. Dos nossos avós, eram aqueles que a empresa era primordial. Você entrava lá, né? E aposentava lá. Aposentava lá. Quando não morria lá. Correio, Aposentava Valorec. lá e queria continuar lá. E não, você tinha que... aqui. Nem que seja de graça, mas eu quero sair de casa. E o concurso público? Nossa, Eu sou filho era garantia. Eu sou filho de funcionário público, eu aposentado. Sou filha de militar, irmã de militar, esposa de militar. Então, era assim. E você percebe as diferenças, né? Aí veio a XY, que é uma geração onde a gente preocupou muito com o patrimônio, né? O seu primeiro salário tinha que dar entrada no seu apartamento. Não, meu filho, você já dá entrada no seu apartamento, você já financia, você já... Tá garantido. O trabalho era primordial também, mas a gente começa a ter umas flexibilidade ali sobre carreira, sobre faculdade, sobre ter 2 faculdades, né? Sobre ter outras opções. Geração Z, galera da tecnologia. Não querem faculdade. Não, querem rapidez no aprendizado. E ganhar dinheiro rápido. Se frustra rápido. Prazer rápido. Entra em depressão rápido. A menina que trabalha comigo, o filho dela comprou um iPhone tirando leite da vaca. É legal a persistência dele? Claro. Legal. O planejamento. Legal. Estratégico. Né? E a força de vontade. Eu quero o iPhone. Não interessa o que eu vou fazer. Enquanto os outros meninos... Ótimo. Mas foi um iPhone. Hoje todo mundo quer um iPhone, um carro, não sei o quê. E não tem um apartamento igual a gente. Então, assim, você tem que entender são as eras da geração. Eu falo que não adianta você ficar reclamando da geração Z, não. Você tem que estudá-la. Você tem que conversar com ela do jeito que ela é. Então, a maioria começou a trabalhar onde? Naquele período que a gente pegou a pandemia. Eles têm dificuldade de comunicação. Já viu? Quando eu faço entrevista, eu mando mensagem no WhatsApp. Posso te ligar? Na minha época, a gente pegava o currículo, envelope pardo, ia lá entregar. Batia de porta em porta. De porta em porta. Eu pegava o jornal. Hoje você bate de WhatsApp em WhatsApp. Exatamente, com a mensagem já pronta. Eu recebi uma recente. Exatamente. Então, não adianta você brigar com eles também. Você vai ter que entender eles, Cris. Tá? A comunicação com eles é mais rápida, tá? Qual que é o tipo de comunicação que eu vou ter? O que eles querem? A gestão é individualizada, tá? Então, assim, na época dos nossos pais, colocavam todo mundo numa sala, né? Na época deles, por isso a importância do fit cultural, entende? Porque você vai ter que colocar lá na porta de entrada, lá quando a gente faz o processo seletivo, qual que é o fit cultural da empresa, qual que é a cultura da empresa, qual que é o jeitão da empresa. Tem um cliente meu, tradicional, que o jovem aprendiz chegou com o cabelo vermelho. Ele falou, não, aqui não se trabalha com cabelo vermelho. Ah, é discriminação. Não, não é discriminação. Lá na empresa, direitinho, quando entrou, avisou que aqui não poderia, né? E aí, cada empresa trabalha com as suas normas, não vou discutir aqui normas, não. Mas não é da empresa. Mas então, isso, às vezes, até mesmo o público que ele atende, às vezes não exatamente. aceitaria. Exatamente. Mas isso tem que deixar lá na entrada, porque aí é assim que você vai conversar com essa galera de hoje. Ó, aqui se trabalha assim. Tá bom pra você? Eu vou te pedir um recado. Você falou com relação à questão de faculdade para essa turma. Quais são as oportunidades que hoje uma pessoa instruída tem dentro do mercado? Porque por quer queira sim, quer queira não, hoje nós temos uma avalanche de informações vindo da internet. A internet hoje nos ensinam, tem grandes mentores hoje no país, né, que não precisa nem Seu citar primeiro nome, milhão antes dos 30. e que fala o seguinte, olha, não precisa fazer faculdade não, tá tudo bem, mas o filho dele tá completando a 2ª faculdade, não é verdade? E isso é uma avalanche de informações que fala o seguinte, no mundo digital você vai se tornar muito rico, muito rápido. E hoje eu quero demonstrar que dentro do mundo do empreender, do suar, né, como diz,
é 90% suor e 10% estratégia, porque você sua para chegar aonde nós temos como objetivo. Isso muda a história da pessoa. Não é verdade? E da cultura também. Eu acho assim, ó. Eu falo uma frase que eu carrego ela muito. Seja bom naquilo que você quer ser. Porque, assim, eu não acho que tem que fazer 1.200 faculdades. Eu não acho que tem que fazer 1.200 cursos. Mas a gente tem muitas informações e a gente tem muito curso que pode ser aproveitado. Então, assim, eu vejo pessoas... O que eu oriento no meu curso de recolocação? Eu vejo as pessoas fazendo cursos que não tem nada a ver para aquilo que ela quer seguir. Não faça. Você está perdendo tempo, sabe? Vou dar um exemplo prático. Existe um programa aí que você consegue cursos de enfermagens gratuitos. E aí, você não é dessa área, mas você está fazendo o curso. Olha o tempo que você está gastando de energia, porque na pandemia a gente sofreu sem enfermeiros. Mas olha o tempo que você está gastando esse curso, sendo que você não é dessa área. A não ser que ele tenha uma estratégia de mudar. De mudar. Okay. Mas é o seu direcionamento, tá? Estou fazendo... quero trabalhar, sei lá, vendedora... não estou fazendo nada, vou ser vendedor. Não, vendas tem uma técnica. Tem uma abordagem. Você precisa entender... Hoje não é mais aquela questão, vou falar, não. que um bom vendedor é aquele que fala muito. Não, um bom vendedor é aquele que traz a solução com celeridade nesse mundo. Exatamente. Celery. E a gente não tem tempo de muitas palavras. Exatamente. Né? Ou seja, existe uma estratégia, Cris. E é outra coisa. Quem vende caminhão, não vende... não é... eu vendo até caminhão caindo. Então, existe uma... Eu vendo até avião caindo. Existe uma estratégia para cada empresa. Para cada avião caindo. Para cada avião caindo. Então, olha só. Você entrou numa empresa hoje, ou você está entrando no mercado de trabalho. Qual que é o meu jeito? O que eu gosto? O que eu tenho mais habilidade? O que eu sinto mais feliz fazendo? Entende? E aí, você entrou numa empresa. Nossa, eu gostei dessa área. Começa a fazer cursos rápidos dentro daquilo que você está fazendo. Entende? Nós temos Fundação FGV, gratuito, Fundação Bradesco. Com isso, o seu gestor ele vai estar te vendo. O cara se interessou por um curso aqui dentro da área. Olha, mais um tempo ele ali, ele vai desenvolver isso. Aí você viu que ele tem até perfil para líder, mas ele ainda não tem aquela pegada. Sabe? Fulano, por que você não faz um de gestão de pessoas? É gratuito. Entende? Tem no YouTube. Tem... Fonte de informação tem muitas. Tem muita. Então, vai construindo a sua trilha da sua carreira de acordo com aquilo que você está sentindo. Não sai desembestalhado fazendo tudo quanto é curso, não, que você perde tempo. Chega lá na frente, você não está fazendo nada. Entende? Juliana, para nós finalizarmos, dentro de tudo que nós dissemos, deixa um recado para quais são os desafios e soluções hoje para gestão de pessoas, recrutamento, para o RH, para aquilo que você hoje desempenha dentro da sua empresa. Show. Bom, o que eu falo muito com os meus clientes, Cris, inclusive os que chegam para mim e falam, Juliana, não estou conseguindo contratar, é fazer um estudo do seu negócio, tá? Então, para empresários, até os que têm RH, eu atendo empresas que têm RH, porque o RH tem multitarefas e eu consigo focar no recrutamento e seleção direcionado para aquela vaga. Então, empresas, elas precisam estudar o seu negócio, estudar o mercado, saber qual o seu fit cultural, tá? Para fazer uma contratação assertiva, um processo seletivo direcionado. E para quem está buscando recolocação no mercado ou um novo emprego, é necessário fazer um estudo do que você quer, quais são os seus objetivos e traçar uma linha da sua trilha. Aonde eu vou, o que eu preciso. Eu falo assim, se eu te pedir seu currículo hoje, ele está atualizado? O seu está atualizado, Cristiano? Eu não uso currículo, não. Sabia que você ia falar isso. Mas aí, até o empresário, ele está ali... Deixa eu ver aqui minha história profissional.
Mas eu tenho um currículo. É. No meu currículo está atualizado. Tá atualizado? Vou te mandar ele. Ah, então ótimo. Então você olha para aquilo ali e você fala, o que está faltando? Quer ver um lugar bom para você olhar o seu currículo? No LinkedIn. Quantos empresários e quantas pessoas buscando nova recolocação não estão lá? Que é uma rede, né, que é própria para profissionais, mas estão lá no Instagram. Entende? Uma das coisas até que eu discuto muito hoje é essa necessidade de voltar os meus trabalhos como um profissional, como uma pessoa que... Você falou da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho lá 2 pós-graduações na PUC, uma online, e hoje faço controladoria, finanças e compliance dentro da Fundação Getúlio Vargas. Show. Então, você imagina o seguinte, é o currículo, entendeu? E hoje, dentro dessa busca de relacionamento profissional, é o melhor lugar. Eu desconheço hoje um profissional que fala o seguinte, olha, eu sou um contador que fiquei rico no Instagram. Não existe. Não, pior, entende? né? Até que você citou aí dessa... eu posso ir lá para ter alguma certa visibilidade. Entendeu? Mas... Não, você falou isso aí, isso é muito importante, porque o Felipe, lá do Acelerador Digital, ele inclusive falou pra gente de um estudo onde que de 100% das pessoas que são influencer, assim, 9% monetizam com isso. Então, toma cuidado com essa ideia de dinheiro fácil, sem o estudo que a gente falou aí, entendeu? Só que tem um detalhe, existe um estudo também que fala que a sua quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas que você tem é uma dopamina que te deixa enlouquecido, que se torna um vício. Um vício. Quase como o alcoolismo. Com certeza. E que isso tem adoecido pessoas quando elas não conseguem alcançar isso. Muito. A visibilidade. Porque hoje é bom, eu hoje busco mostrar às pessoas, ao público, que existe um conhecimento, uma autoridade que nós podemos ajudar pessoas a empreender. E de forma genuína, né? Entendeu? Pegando na mão, fazendo, vamos construir uma história. Exatamente. Não é verdade? E, Cris, mais um dado. A galera que está fazendo muita coisa, muito curso, elas chegam no mercado de trabalho com muita teoria e pouca profundidade. Entende? E já querendo cargos maiores. Mas elas não têm maturidade, que é o que a gente falou, esse senso de pertencimento e responsabilidade, e aí precisam ser desenvolvidas nessa parte. Perfeito. Mais alguma coisa? Não. Eu que te pergunto. Vou encerrar, né? Nós recebemos aqui hoje, então, a Juliana Carvalho, que é da Despertar Inovação Pessoal. Foi uma satisfação ter você aqui conosco. E eu quero pedir para você que nos ouve e nos assiste, que pode nos seguir, para que você receba mais conteúdos como esse. Um grande abraço. Muito obrigada.